Se tem uma coisa que o otaku odeia é final de mangá shonen. Quando entra no arco final de qualquer mangá, o povo vira uma chave na cabeça pra dizer que tudo tá uma merda, e a mesma coisa aconteceu com o final de Jujutsu Kaisen também. Mas será que toda essa enxurrada de crítica é só um delírio do otaku que reclama de tudo, mas não sabe o que quer, ou realmente existe algum fundamento nisso? Será que o final de Jujutsu tem sido tão ruim assim? Hoje eu quero levantar alguns dos principais pontos que eu vejo o pessoal reclamando de um tempo pra cá e no final saber se vocês concordam com isso ou não. Vamos falar sobre o Sukuna e seus votos vinculativos infinitos, o roteiro repetitivo das últimas lutas e mais algumas outras coisas também. Então, antes da gente começar, você já sabe, já faça o seu voto vinculativo no botão do like e no botão de se inscrever no canal para saber quando o próximo vídeo for lançado e ainda ajudar a gente a continuar expandindo o domínio desse canal. Aproveita que essa é a reta final de Jujutsu e se inscreve para você ficar por dentro de tudo aqui no canal. E lembrando que para você, especialmente você fanboy do Sukuna que quer saber como é receber um vazio ilimitado na sua cabeça e ser bombardeado de informação e conhecimento, a Alura, nossa parceira de sempre aqui do canal, te oferece mais de 1.400 cursos para você sair dominando o mercado digital. Você que quer encontrar a carreira ideal para você como profissional de tecnologia, a Alura te leva desde o básico até o avançado nas mais diversas áreas, seja programação, design, edição de vídeo, tráfego pago, inteligência artificial e várias outras. Com apenas um plano, você tem acesso a todos os mais de 1.400 cursos para você aprender aí da sua casa. E lembrando sempre que quem é inscrito aqui do canal tem 15% de desconto na sua matrícula acessando o link na descrição e no comentário fixado e também pelo QR Code que tá aparecendo aqui na tela, beleza? Não perde tempo, clica no link e vem sentir como é o vazio ilimitado na prática. Vamos lá, galera. A batalha entre Satoru Gojo e Ryomen Sukuna foi indiscutivelmente um dos maiores hypes da história. Foi uma batalha que furou completamente a bolha do meio otaku e que repercute até os dias de hoje. Ou seja, o autor do mangá teve um mérito gigantesco em construir a batalha dos mais fortes, jurada desde os primeiros episódios da série. Agora, não dá pra negar que a morte do Gojo foi algo difícil de engolir para qualquer pessoa que seja minimamente honesta ou 100% imparcial nessa discussão, que é o meu caso, por exemplo, né? Todo mundo sabe disso, né? Por isso que eu tô de roxo, que isso quer dizer alguma coisa, né? Semiótica não quer dizer nada aqui. Foram meses sem a gente entender ao certo o que diabos foi aquele corte dimensional, se ele foi projetado em direção ao Gojo ou invocado já em cima dele, como o Gojo foi pego naquele golpe sendo fucking usuário dos 6 olhos, como o Sukuna, naquela condição física deplorável, conseguiu sobreviver ao vazio roxo e ainda surpreendeu o Gojo com aquele corte. Enfim, tudo isso a gente discutiu durante meses até finalmente o autor decidir dar uma explicação razoavelmente satisfatória no mangá, mas que ainda assim deixou aquele gosto amargo, seja pela demora em explicar uma coisa que precisava ser explicada há muito tempo e pela explicação ainda não responder de forma plena como o Sukuna saiu vitorioso dessa luta, ainda deixando algumas pequenas interrogações não respondidas. Eu só não vou entrar em detalhes sobre isso de novo, porque eu não aguento mais falar sobre esse assunto e eu sei que vocês também não. O meu ponto é que essa falta de clareza sobre a morte do Gojo precisava ter sido muito bem explicada logo após o momento da sua morte, para que a gente não precisasse ficar discutindo sobre isso durante todo esse tempo. Agora, já que a gente falou do honrado, a segunda coisa que eu queria levantar nesse vídeo são as comparações com Satoru Gojo. Esse foi um recurso de roteiro usado incansavelmente pelo autor pelo menos uma meia dúzia de vezes aí, galera. Eu vou fazer um compilado aqui no vídeo. O autor introduzia um personagem no campo de batalha e fazia alguma comparação com o Gojo para enaltecer aquele personagem. Por exemplo, aparece o Higuruma e o narrador diz que aquela era uma joia bruta com um talento comparável ao de Satoru Gojo. Depois aparece o Miguel e o narrador diz: aquele foi o homem que enfrentou Satoru Gojo. Aparece o Hakari e o Uraume diz: a velocidade de regeneração dele é mais rápida que a de Sukuna e a do Satoru Gojo. Isso quando o autor não coloca o próprio Satoru Gojo num cenário fantasioso enaltecendo o personagem, dizendo, por exemplo, que o domínio simples do Kusakabe era até melhor do que o dele. Enfim, algumas dessas comparações
fazem completo sentido, mas convenhamos que não é possível o autor usar tanto o cadáver do Gojo para farmar em cima dos outros personagens. E aqui qualquer semelhança com qualquer vídeo que eu tenha feito sobre a volta do Honrado para farmar view é mera coincidência, tá? E falando em recurso de roteiro repetitivo, a gente precisa falar também da estrutura das batalhas como um todo após a morte de Satoru Gojo. Além do autor repetidamente usar o nome do Gojo para enaltecer os outros, a gente pode ver um ciclo de acontecimentos se repetindo a ponto da gente se sentir no looping do Doutor Estranho com a sua joia do tempo. Chega um personagem, Sukuna, eu vim batalhar. O cara é derrotado ou morto, aí chega outro personagem, Sukuna, eu vim batalhar. O cara é derrotado ou morto, aí chega outro, Sukuna, eu vim batalhar. O cara é derrotado ou morto, aí chega outro, Sukuna, eu vim batalhar. O cara é derrotado ou morto, aí chega o outro, Sukuna, eu vim batalhar. O cara é derrotado ou morto, aí chega o outro, Sukuna, eu vim batalhar. Sentiram? Foi mais ou menos essa sensação de ver a cada semana e capítulo após capítulo, um personagem, esse mesmo roteiro se repetindo. Um personagem diferente aparece para enfrentar o Sukuna no X1, de vez em quando, sendo enaltecido com alguma comparação com o Gojo, conseguindo fazer algo foda e quase ferrando com a vida do Sukuna, e no fim, sendo derrotado ou morto, de preferência em off-screen e com alguma sacada milagrosa por parte do Sukuna. Então, se o autor tivesse feito mais combinações de estratégias e poderes, interações de poderes entre os feiticeiros, deixaria a progressão da luta muito mais dinâmica e imprevisível pra gente, ao invés de seguir repetidamente essa fórmula por vários e vários capítulos. E isso nos leva para o nosso próximo e principal tópico aqui desse vídeo, que envolve justamente as saídas milagrosas por parte do Sukuna, os seus votos vinculativos. Para quem não sabe, todo feiticeiro tem o potencial de realizar votos ou pactos com a sua própria energia amaldiçoada para obter um benefício em troca de um sacrifício. Quanto maior a vantagem, maior será também a consequência. Por exemplo, para derrotar o Gojo, Sukuna realizou um voto para que ele não precisasse fazer o selo de mão naquele momento em que ele não tinha uma mão, para fazer aquilo, em troca de obrigatoriamente realizar tanto um selo de mão quanto recitar um encantamento e ainda direcionar o alvo da técnica com uma de suas mãos todas as vezes em que ele fosse executar esse corte de novo. Depois disso, Sukuna ainda realizou um segundo pacto para ativar a sua expansão de domínio sem perder a sua área de alcance e sem precisar realizar o selo de mão com as duas mãos, já que ele tinha perdido as suas duas mãos esquerdas para isso. E segundo o narrador, com a justificativa de que o Sukuna realizou uns votos improvisados aí. Essa realmente foi foda, Uns votos improvisados aí, foda-se. Mas pelo menos o domínio só durava 99 segundos e tinha aquela aparência deplorável, Ela não estava no seu ápice. Depois disso, Sukuna ainda realizou um terceiro pacto para tornar a sua chama divina mais eficaz, proibindo ele próprio de usar essa técnica em vários oponentes de uma só vez, a menos que ele esteja dentro da sua própria expansão de domínio. Na prática, após o santuário malevolente picotar todo o cenário ao redor com seus cortes, a sua chama divina faria com que a poeira do lugar entrasse em ignição e explodisse tudo, basicamente servindo como um catalisador para expandir o alcance das suas chamas. Ou seja, galera, apesar do Sukuna ter essa fama, de carregar uma urna eletrônica no bolso de tanto voto que ele usa, se parar pra pensar, se parar pra contar nos dedos, ele só realizou 3 votos ao todo durante esse arco final, o que não é de se impressionar se tratando do feiticeiro mais forte da história. Agora, talvez o que a gente possa questionar é que esses votos saem, no fim das contas, muito barato pro Sukuna, considerando a circunstância em que ele se encontra. Por exemplo, quando o Sukuna realizou um voto para conseguir matar o Gojo, era a vida do Sukuna que estava em jogo ali. Ou seja, aquele voto ainda pode parecer um sacrifício muito pequeno para a vantagem que ele teve naquele momento. Quer ver? Quem assistiu Hunter x Hunter vai ter uma noção melhor do que eu tô falando. Para pra pensar na consequência e o risco que o Kurapika assumiu ao realizar um pacto de Nen para se tornar um especialista e poder matar a Gene Ryodan. O cara tem uma estaca apontada pro próprio coração a todo momento, e para quem tá mais por dentro do mangá,
cada vez que ele usa um determinado poder específico dele lá, ele perde anos e anos de vida de forma extremamente acelerada. E ele já perdeu, ele já usou esse poder e vem perdendo anos e anos de vida. Então você reconhece que o personagem teve uma vantagem absurda, mas você também sente uma tensão absurda toda vez que ele usa esse poder, a ponto da gente pensar até que o cara vai acabar morrendo. E parece que a gente não consegue sentir a mesma coisa vindo do Sukuna. Ele realiza os votos de acordo com o que for conveniente para ele no momento, mas a gente sente muito pouco as consequências disso, porque ele recebe desvantagens que ele não precisa lidar com elas naquele momento, né? São consequências que ele vai ter que lidar, por exemplo, no futuro, né? Ou pelo menos não naquele exato momento. Na verdade, para ser justo, vale mencionar que esse problema dos votos também vale para os mocinhos. Recentemente, por exemplo, Itadori realizou um voto para acertar os seus golpes apenas na fronteira entre as almas do Sukuna e do Megumi, ou seja, ele restringiu o alvo da sua técnica, o que na teoria deveria ser uma desvantagem, mas quando a gente coloca em perspectiva, isso acabou sendo só uma vantagem para o Itadori. Então a gente pode ver que esse lance dos votos não é algo exclusivo do Sukuna, mas eu vejo que isso acaba muitas vezes sendo uma solução de roteiro muito fácil para o autor fazer literalmente o que ele quiser, mesmo que ele tente mascarar isso colocando alguns empecilhos ali no caminho, dizendo que ele sacrificou determinada coisa ou realizou votos improvisados, né? E o problema, na verdade, acaba sendo que o autor prefere usar esse recurso muito mais a favor do Sukuna do que a favor dos outros personagens. Como eu falei, tudo bem ele ter usado esse recurso para o Sukuna 3 vezes, porque nem é tantas vezes assim, né? Não chega a ser um número grande, mas essa facilidade na realização desses votos faz com que a gente se questione por que então os mocinhos não fazem o mesmo. E é isso que eu sempre comento aqui no canal. Por que feiticeiros como a Shoko ou a Utahime não realizaram um voto muito foda e combinaram seus poderes para curar o Gojo e trazer ele de volta, por exemplo? Porque o autor sabe que isso seria possível. Então o que ele faz? Ele decide nem tocar no assunto. Ele prefere nem sequer fazer os personagens terem cogitado essa possibilidade em diálogos, sabe? Na teoria, ele prefere fingir que essa possibilidade nem sequer existe, o que é uma mentira. Ele poderia muito bem ter feito os feiticeiros tentarem trazer o Gojo de volta dessa forma e falhando, seja porque ainda assim eles não tiveram energia o suficiente ou qualquer coisa do tipo, mas pelo menos mostrar que essa possibilidade existia. Então, se o autor usasse esse recurso com uma frequência maior a favor dos feiticeiros também, a gente não teria a impressão de que esse recurso só vale para o Sukuna. Felizmente, né, ele usou agora para favorecer o Itadori, então já é alguma coisa, mas poderia ser mais, como o exemplo que eu dei em relação ao cadáver do Gojo. Mas enfim, acabou a eleição, então chega de falar de voto. Agora, o que realmente não dá pra perdoar de jeito nenhum e que é ainda mais imperdoável do que os baits e as mentiras desse que vos fala é a saída canalha que o autor precisou usar para o Sukuna se livrar da expansão de domínio do Higuruma. O cara é julgado culpado, recebe uma sentença de confisco que era pra tirar a sua técnica amaldiçoada, mas no fim ele só tem a sua ferramenta amaldiçoada que ele tinha guardado ali, né, sendo confiscada e continuando a poder usar a sua técnica. Quem lembra dessa, galera? Quem era vivo nessa época aí? Deixa nos comentários. Mas enfim, apesar desses pontos que eu trouxe aqui nesse vídeo, eu acho que boa parte da decepção que algumas pessoas têm tem muito a ver, na verdade, com expectativa e realidade. Por ser um mangá extremamente popular, a expectativa para o final sempre acaba sendo muito alta, com muita emoção envolvida. Então a própria pessoa muitas vezes nem sabe argumentar direito por que ela tá achando ruim um mangá ruim, porque parte disso é só uma expectativa de algo que ela mesma muitas vezes nem sabe o que quer. Lacrei com essa agora, né? Boa frase. Mas de forma geral, o final de Jujutsu teve sim ótimos momentos. Teve aquele, por exemplo, né? Tipo, aquele momento lá, tipo, é tanto momento bom que eu poderia ficar aqui o dia inteiro, sabe? Então, nem preciso listar. Mas sério, Gojo vs Sukuna foi um evento absurdo. Depois veio Takaba vs Kenjaku, que deu uma caída no hype e não fez o menor sentido pra gente aqui do ocidente, porque tinha um monte de piada interna japonesa. E depois começou a raid contra o Sukuna, que apesar dos pontos que eu levantei, ainda assim conseguiu entregar momentos de muito hype. Até aquela cena clássica do Uraomi dizendo que o mestre Sukuna ainda não usou todo o seu poder, que foi o que fez a galera surtar na época. Eu não vi
problema nenhum. O autor ele tinha deixado muito claro como o Sukuna estava visivelmente entediado com a luta até aquele momento, então fazia sentido ele não estar lutando com tudo até o momento dessa fatídica fala do Uraomi. Mas enfim, por enquanto, vamos esperar o final para tirar uma conclusão melhor disso tudo. E agora, como sempre, eu quero saber o que vocês estão achando desse final aí nos comentários. E caso você ainda esteja meio perdido, eu recomendo assistir o meu vídeo falando sobre o capítulo mais recente para ficar mais inteirado de tudo, que vai aparecer desse lado da tela aqui, beleza? Até a próxima, tchau!